vou fazer uma explicação rasa sobre a importância de refletir sobre o conceito de alteridade que é apresentado na visão de Manuel Levinas na obra Totalidade Infinita. A separação do eu para com o outro é algo essencial, porque a análise da ideia do infinito ela só vai ficar acessível através de um ponto de partida, que é do eu, que seria a minha casa. Isso é, o repertório de elementos que o indivíduo vai se familiarizando ao longo da sua vida. Então, o egoísmo do mesmo faz transfigurações na palavra, né? Quando acontece a fala do eu para com o outro. Essa epifania do rosto com o rosto, que seria a epifania do outro absoluto, né? E isso vai ameaçar a minha casa. Então, o pluralismo vai supor uma alteridade radical do outro que não dá para conceber unicamente em relação a mim. Então, apesar de eu encarar, né, o outro a partir do meu egoísmo, a alteridade do outrem tá nele e não tá relacionada a mim. Então, né, falar seria tornar o mundo comum, criar lugares comuns, e o acolhimento do outrem é o começo da consciência moral. Então, isso vai pôr em jogo a minha liberdade, afinal, a liberdade espontânea, né? Então, afinal, o outro vai nos afetar de uma forma que independe de nós. Então, a familiaridade seria uma realização de uma energia de separar o mesmo, né, da alteridade do outro. E isso tudo vai ser a fim de formar uma moradia, né, uma morada, uma casa. Então, assim, no entanto, né, a profundidade da coisa não vai poder ter uma significação que não seja. Então, a profundidade da coisa não pode ter uma significação que não seja a da própria matéria dela. Então, a revelação da matéria, né, ela vai ser. Da matéria do outro, né, para mim, ela vai ser essencialmente superficial. Então, a gente. Então, vão ser só considerações nessa percepção formada. Vão ser só umas considerações. Mas o rosto, né, em si, está no limite entre a sanidade e a caricatura. Então, a reconstituição do personagem que eu, né, o eu, tematiza do outro, ela vai ser formada a partir, né, do comportamento que o outro tem e também da ciência acumulada por mim, mas por mim como ente histórico. Além do que, tem elementos que são comuns aos homens. Então, a relação do discurso com a produção de sentido, ela vai formar uma comunidade, né, por intermédio das ideias. Então, lembrando que não existe a possibilidade, né, da compreensão absoluta da totalidade. Mas uma compreensão que seja realista, ela vai abrir mais possibilidades para o meu horizonte de familiaridades, né, para o repertório de familiaridades. Então, o contato com o outro, ele sempre vai resultar na perturbação da minha administração de familiaridades particular. Então, uma vez que nenhum horizonte vai coincidir completamente com o outro, então a alteridade vai ser posta como um fenômeno, né, que vai além do horizonte de coisas que o indivíduo conhece. E, então, por isso que a lucidez, ela vai estar associada com a abertura do indivíduo para a infinitude de possibilidade, né, que daí ele vai estar aberto para o verdadeiro, né, já que a experiência fenomenológica, ele vai estar aberto para o verdadeiro. E é por isso que é tão importante que tenha esse cuidado ético, né, em acolher o outro absoluto. Porque pra gente não ser violento, né, a ponto de reduzir o outro indivíduo a, como portadores de uma forma fixa. Porque a gente vai estar destruindo a identidade particular desses indivíduos e vai estar reduzindo ao nosso eu, a nossa opinião particular. Então Levinas vai classificar a totalidade como sendo algo transcendental, é infinito. Então, portanto, a gente não pode ter um conhecimento, né, uma coisa estática. E é mais ou menos nisso que vai se basear a problemática em torno da questão, né, desse sentimento que é inatingível, né, que é a totalidade. Então, essas conjecturas, né, de crenças, elas, de particulares, elas vão tentar revisar uma finalidade fixa, estática do ser. Então, por isso que vai reduzir a totalidade do ser, evidências encontradas pelo seu eu particular. Então, sendo que a existência é fenomenológica, é por isso que não dá para apresentar coerência significativa. Entretanto, os seres particulares, eles acabam por abandonar a sua verdade é, num todo, a fim de se encaixarem, né, em formas fixas de antecipações. Não existe uma tarefa de agir de maneira ética perante a infinitude do ser. O indivíduo deve se esforçar para racionalizar possibilidades de modo de ser que a alteridade dos outros, né, que o rosto deles se apresenta. Então, a ação ética implica na tentativa de suprimir a minha espontaneidade egoísta em prol de não reduzir a presença de outrem. Então, Heidegger vai trazer um conceito muito interessante em Ser e Tempo, sobre o fato de que os indivíduos estão vivendo em uma pátria em comum com o outro.
Então, mesmo que esse outro seja ilustrado por Levinas como sendo estrangeiro, Levinas leva em consideração, né, que o conceito e a compreensão eles vão coincidir em certas dimensões. Entretanto, o Outrem não vai se entregar à conceitualização fixa que eu faço dele. O pensamento impessoal que vai dominar o mesmo e o outro, ele é produzido do movimento que vai do mesmo para o outro. Então isso vai acontecer através da fala, né, da linguagem interpessoal. E daí a gente vai estabelecer uma ordem comum aos intelectores, através disso. Então vai se tratar do ato positivo de dar o seu mundo, as suas posses ao outro. Portanto, o ser é a esterilidade, porque o próprio exercício do ser subjetivo ele vai consistir na esterilidade verdadeira, o que vai muito além da visão. Eu vou deixar aqui no canto umas questões para responderem e eu quero que aprofundem mais no tópico de cada uma delas.